Meninas, vocês estão perguntando quais são as ervas para o chá secreto? Está aqui no nosso e-book. Então eu acabei tipo, eu vou ser um intelectual em algum momento, sabe? Eu vou ser um cara que gosta de pesquisar e tal. Só que quando eu começo a fazer podcast em 2011, né? Mas por que você... De onde vem Da vontade de discutir design com meus amigos. O quê? Só que a gente queria discutir de uma maneira mais aprofundada do que era. Você não quer discutir design? É mesmo? A gente não quer discutir mercado, a gente quer discutir... Porra, se eu ler Nietzsche, eu consigo fazer alguma relação com design? Sério? A pira era, né? Filosofia do design, que a gente chamava. Que louco. Né? Então começamos o Anticast, que foi esse podcast, que depois virou um podcast política, né? Então, com o tempo. Ele começou assim, então? Começou um podcast de design, isso em 2011. Só. Foi o ano que eu entrei no doutorado, comecei o podcast e comecei a dar aula. Então, 2011 foi um ano bem significativo. E que o Curitiba foi para a final da Copa do Brasil e foi roubado pelo Vasco da Gama. Que você não esquece. Nunca vou esquecer. Em 2012 foi de novo roubado pelo Palmeiras dessa vez. Então, eu só quero deixar registrado. Ele, como palmeirense não praticante, nem sabe disso, né? Não faço ideia. Ele não faz ideia, cara. E daí, em 2000... Só uma coisa, ele falando de demônio e você com essa voz grossa aí me assustou. Perdão. Você viu que no final deu... Meu Deus. É porque eles incorporam o Temer aqui, aí é complicado, cara. Uma pastilha. E daí chega 2015, já tô fazendo podcast há muito tempo e já tô começando a ser influenciado por podcasts gringos que estão fazendo esse podcast narrativos, storytelling, né? Você lembra de alguns, assim, na época que você ouvia bastante? Radiolab, que era um lance mais ciência, né? Faz uma pergunta do tipo... Ela foi uma pergunta super bacana. Na Bíblia diz que as muralhas de Jericó foram derrubadas por trompetas, né? Então, quantas trompetas seriam necessárias para derrubar uma muralha? Daí os caras começam a fazer os cálculos. Então, muito legal. E todo o recurso sonoro para contar uma história dessa eu achava incrível. E daí o This American Life, né, que era essa ideia de um programa de rádio, década de 90, que se adaptou muito bem ao podcast, e que eles pegavam... Tem uma grande história acontecendo, por exemplo, sei lá, uma crise econômica. Sim. E ao invés de você falar dos grandes fatos e falar sobre o quê, vamos ver como é que isso afeta a vida de um cara que, sei lá, produz queijo no interior de algum estado, sabe? E daí você conta a história daquele cara para explicar uma história maior. Então, contar o grande a partir do pequeno. E essa dinâmica me fascinou. E daí em 2014, acho que teve... Que é o que você faz, que cara. Exato. E daí em 2014, acho que tem aqueles grandes fenômenos, né? Que foi o podcast Serial, que veio do This American Life, do pessoal do This American Life, que era essa repórter Sarah Koenig, que produzia pro This American Life. E ela disse, tô com uma história aqui de um caso criminal que aconteceu na década de 90, só que ele não cabe em um episódio, num segmento. Então eu preciso fazer uma série nova, daí virou série Serial. Entendi. E daí ela começa a investigar aquele crime, e ela fala assim, eu não sou repórter criminal, eu não entendo nada disso, mas essa história tá me fascinando, tá me consumindo, eu preciso contar ela. Daí, sei lá, tem 10 episódios, foi um fenômeno da época, e assim, foi até o que eu ouvi de um podcaster americano uma vez falando pra mim assim, o Serial, ele mudou o jogo. É mesmo? Foi o Serial que... podcast é uma parada que a gente tem que ficar de olho. E daí que virou uma grande mídia nos Estados Unidos e tal. E daí eu disse, Isso acontece que ano? 2014. 2014, tá. E daí em 2015 eu digo, eu acho que eu consigo fazer isso, né? Porque eu já estava há muito tempo... se antes eu dizia eu não sei contar narrativas, não sei escrever narrativas, eu comecei a fazer muita oficina literária. Entendi. Eu comecei a escrever contos, publiquei um livro, né, de ficção chamado Até o Fim da Queda, em 2014. Que tinha esse lance de ritual satânico, pessoas que morreram no ritual. Eu acho que ainda está por aí na editora Draco, né? Que é uma editora pequenininha, assim, tal, de fantasia e ficção científica. Mas os caras foram super parceiros, assim, de tipo, não, vamos publicar teu livro que a gente gostou da história. E daí eu disse, ok, eu vou fazer um podcast narrativo. Só que eu não conseguia, assim, pegar uma grande história ainda porque eu estava começando. Então eu fiz alguns cursos, já sabia fazer podcast, já sabia fazer... escrever alguma coisa, acho que já tinha uma habilidade. O podcast não estava te dando dinheiro, era mais uma diversão. Eu comecei a ganhar dinheiro agora. Ah, é? Sim. Durante muito tempo, todo mundo falava, cara, esse é o ano do podcast, lembra? Esse é o ano do podcast. Esse é o ano do podcast, aí vai virar. Sim. Mas daí, assim,
quando eu terminei, eu fiz a primeira temporada do Projeto Humanos. O Projeto Humanos virou esse podcast, tipo, vai ser meu projeto narrativo, né? Então a ideia era essa, era pegar grandes religiões a partir de uma... grandes histórias. Grandes histórias. Só que eu me interesso por religiões, foi sem querer. Ah, tá, sabe? Não era só sobre isso. Eu comecei a perceber, assim, sei lá, por metade da produção do Casa Evandro, cara, sempre fala de religião, né? Tipo, é uma coisa que eu gosto, é da minha marca, então a religião sempre aparece de alguma maneira. Então, em 2015, eu começo a procurar histórias para fazer esse podcast novo, chamado Projeto Humanos, que é ser o meu podcast narrativo. E daí eu entro em contato com essa história da Lili Jaffe, que é uma sobrevivente do Holocausto, e que eu conhecia por conta da filha dela, que é uma escritora, professora da USP, inclusive, que eu gosto muito, a Noemi Jaffe. Daí eu entrevisto elas e vou contar a tua história por podcast. Daí virou a primeira temporada do Projeto Humanos. A segunda temporada do Projeto Humanos, já em 2016, já está acontecendo Guerra na Síria. Você já achou meio o formato? Você falou, é isso mesmo? Quando você fez a primeira temporada? Eu já sabia porque eu já tinha feito alguns episódios pilotos também, alguns testes. E eu estava produzindo, escrevendo assim, isso aqui acho que está rendendo, vai virar uma primeira temporada. A segunda foi sobre... Guerra na Síria, conflitos do Oriente Médio, né? Brasileiros que tiveram conflitos do Oriente Médio desde 11 de setembro até a Guerra da Síria. Porque era bem... 2016 era aquela época de Estado Islâmico, né? E Guerra da Síria, e o pessoal não conseguia entender direito como é que essas coisas se relacionavam. Então daí eu fiz aquela temporada inteira para contar histórias de brasileiros que tiveram contato com algum desses conflitos e que eles possam contar o macro a partir do micro. Entendi. Né? E daí fiz uma terceira temporada que era mais um teste de eu treinando outras pessoas para produzir histórias. Daí virou uma história sobre heroísmo. E durante todo esse período eu disse assim, eu quero fazer um caso criminal, porque eu acho que caso criminal tem um elemento narrativo que me fascina, que é um mistério, né? E a história é real. Então, o que aconteceu? Quem que fez? O que aconteceu exatamente? Então, o gancho misterioso era uma coisa que não tinha muito. O elemento do mistério não tinha muito nas minhas histórias anteriores. E daí eu disse, que história que eu vou contar? Daí, cara, pra mim foi meio que automático. Assim, as bruxas de Guaratuba.